Meu nome é Helena Guzmão e hoje, aos 82 anos, daqui da varanda da casa que eu mesma reergui, sinto que o peso do silêncio finalmente se tornou maior que o da memória. Por décadas, guardei uma história no fundo da alma. Uma história de dor, humilhação e, por fim, de uma vitória silenciosa. As pessoas que me veem hoje, uma senhora de cabelos brancos que cuida das roseiras com um sorriso sereno, mal imaginam a mulher que fui forçada a me tornar. Elas não conhecem o fogo que precisou queimar por dentro para que essa paz pudesse florescer. Decidi que é hora de contar como transformei a mais profunda das feridas na minha maior obra. Uma vingança tecida com a paciência de uma artesã e servida não em um prato frio, mas na forma de um império que ninguém, muito menos meu marido, jamais pensou que eu seria capaz de construir. Vou levar vocês de volta no tempo, para uma vida que parecia um comercial de margarina, um retrato perfeito pendurado na parede da sala de visitas. Era o retrato de uma família feliz, de um casamento sólido, o orgulho da nossa pequena cidade. Mas eu aprendi da maneira mais dura que retratos são feitos, para esconder as rachaduras na parede. Por trás do meu sorriso de esposa dedicada e da postura imponente de meu marido Roberto, apodrecia um segredo que, ao ser revelado, quase me destruiu por completo. Esta não é apenas uma história de traição, mas sim sobre como a mulher, que todos julgavam ser apenas uma casca frágil e dependente, descobriu dentro de si uma força capaz de derrubar o homem que a subestimou e de construir um futuro que ele jamais poderia sequer imaginar em seus sonhos mais grandiosos. Antes de mergulhar de cabeça no passado, no turbilhão de acontecimentos que mudaram minha vida para sempre, eu queria fazer um pedido a vocês que me escutam agora. Peço que, por favor, deixem seu like neste vídeo. Se inscrevam no canal para não perder o desfecho desta e de outras histórias. E me contem ali nos comentários de qual cidade vocês estão me assistindo. Saber que tem alguém aí, do outro lado da tela, me ouvindo, me dá a força que preciso para reviver tudo isso. Esse apoio de vocês é um abraço quentinho na alma e me ajuda imensamente a continuar compartilhando os capítulos da minha longa jornada, com todas as suas dores e delícias, sem esconder absolutamente nada. Tudo começou para valer em 1975. Eu tinha 30 anos e a vida, para mim, tinha o ritmo lento e previsível da nossa cidadezinha, no coração de Minas Gerais. Uma daquelas cidades onde as ruas ainda eram de paralelepípedos. A torre da igreja matriz ditava as horas para todos, e o cheiro do pão de queijo saindo do forno se misturava com o do café coado no pano. A vida corria sem sobressaltos, e o maior acontecimento da semana era a missa de domingo. Todos se conheciam, todos sabiam da vida de todos, ou ao menos achavam que sabiam. Era um lugar de aparências, onde um bom nome era o bem mais valioso que uma família poderia ter. E o nosso, o da família Guzmão, era impecável, como uma toalha de linho branco recém-engomada. Naquela época, eu era a personificação da esposa modelo. Meu mundo girava em torno de um eixo bem definido: a casa, os filhos e o meu marido, Roberto. Meus dias começavam antes mesmo de o sol nascer, com o preparo do café da manhã para todos, e terminavam tarde da noite, depois que a cozinha estivesse brilhando e as roupas do dia seguinte separadas. Eu tinha 2 filhos pequenos, o Marcos, com 7 anos, e a Lúcia, com 5. Eram a minha luz, a razão pela qual eu me esmerava tanto para manter a ordem e a harmonia do nosso lar. Eu realmente acreditava com toda a minha alma que a minha felicidade e o meu valor como mulher vinham da minha capacidade de ser uma boa mãe e uma esposa perfeita. Roberto era mais do que um marido. Ele era uma figura na cidade, dono do maior armazém da região, o Armazém Guzmão. Ele era um homem respeitado, quase temido. Tinha uma voz que retumbava e uma confiança que beirava a arrogância, mas que as pessoas confundiam com liderança.
Quando ele andava pela praça, os homens tiravam o chapéu em cumprimento. Ele era o provedor, o pilar da nossa família e da comunidade. E eu era a sua vitrine, a mulher bem vestida e sorridente ao seu lado, a prova viva do seu sucesso. Minha identidade estava tão entrelaçada à dele que eu não sabia onde terminava a esposa do Roberto e onde começava a Helena. Nossa vida social era uma peça de teatro bem ensaiada. Os jantares que eu oferecia em nossa casa eram famosos. A toalha sempre impecável, os talheres de prata reluzindo, a comida elogiada por todos. O prefeito, o gerente do banco, os fazendeiros mais ricos, todos se sentavam à nossa mesa. E enquanto os homens falavam de negócios e política na sala, as mulheres ficavam na varanda comentando sobre os filhos e as receitas. Eu era a anfitriã perfeita, movendo-me com uma graça estudada, garantindo que tudo corresse sem falhas. Eu não estava apenas servindo um jantar. Eu estava cuidando da reputação do meu marido, polindo a imagem de poder e estabilidade que ele tanto prezava. Naquela sociedade, ser mulher era caminhar numa linha tênue. O que se esperava de Noia era a discrição, a submissão e o silêncio. Uma mulher direita não tinha vontades próprias, não levantava a voz e, acima de tudo, não falhava em seu casamento. A palavra desquitada era um sussurro, uma sentença de morte social. Significava que a mulher havia fracassado, que não fora boa o suficiente para manter seu homem. Essa vergonha se estendia a toda a família. Eu vivia sob o peso dessa regra não escrita, aterrorizada pela ideia do que os outros poderiam pensar, e fazia de tudo para ser inquestionável, para ser um exemplo a ser seguido. Nossa casa era o meu santuário e a minha prisão dourada. Era uma das casas mais bonitas da cidade, com uma varanda ampla e janelas azuis que estavam sempre impecáveis. Mas meu verdadeiro orgulho era o jardim. Eu passava horas ali, cuidando das minhas roseiras. Cada rosa que desabrochava era uma pequena conquista pessoal, algo que era só meu. O perfume das flores pela manhã era a minha recompensa. O resto da casa, porém, era dele. Era o palco que eu mantinha imaculado para a sua performance de grande homem de família. Cada móvel no lugar, cada chão brilhando. Tudo era parte do cenário que eu administrava com uma dedicação quase religiosa. Meus filhos eram o centro do meu universo. O riso do Marcos correndo pelo quintal. A vozinha da Lúcia me chamando de mamãe quando eu a colocava para dormir. Eles eram a parte mais real e inquestionavelmente boa da minha vida. Eu os amava com uma força que doía no peito. No entanto, esse amor também era a corrente mais forte que me prendia àquele casamento. Como eu poderia sequer pensar em abalar o mundo deles? Como poderia privá-los daquele pai que, aos olhos deles e de todos, era um herói? Manter a família unida, a qualquer custo, era a minha missão sagrada, a minha maior responsabilidade. Você me perguntasse naquela época se eu era feliz? Eu teria dito sim, sem hesitar por um segundo. E eu acreditaria nisso. Eu não conhecia outra forma de felicidade. Eu tinha um bom marido, filhos saudáveis, uma casa linda e o respeito da comunidade. O que mais uma mulher poderia querer? Aquele sentimento de vazio que às vezes me assaltava de madrugada, quando a casa estava em silêncio, eu o confundia com cansaço. A sensação de ser invisível, de ser apenas um reflexo. Eu a interpretava como devoção. Eu tinha me convencido de que a minha anulação pessoal era o preço a se pagar pela paz e pela segurança da minha família. Lembro-me com uma clareza dolorosa de um dia específico, durante a festa do padroeiro da cidade. O coreto da praça estava todo iluminado. A banda tocava uma valsa animada e o cheiro de algodão doce estava por toda parte. Roberto, sentindo-se generoso, participou da barraca de pescaria e ganhou para mim um espelho de plástico com uma moldura dourada. Ele me entregou com um sorriso largo e nossos filhos aplaudiram. Naquele momento, sob as luzes coloridas, com minha família ao redor, eu me senti a mulher mais sortuda do mundo.
Guardei aquele espelhinho por anos, como um talismã da nossa felicidade. Mal sabia eu que ele refletia uma grande mentira. O Roberto que a cidade conhecia era um poço de carisma. Ele doava para as festas da igreja, apertava a mão de todos, contava piadas no bar. Era o retrato do bom cidadão. Em casa, a porta se fechava para um homem. Diferente. Não que ele fosse cruel, não da forma óbvia. Ele era indiferente. Seu afeto era uma recompensa por meu bom comportamento. Os elogios vinham quando a casa estava impecável ou quando o jantar agradava a um convidado importante. Ele não me via, Helena. Ele via a esposa, uma função, uma peça importante na engrenagem da sua vida pública. Mas ainda assim, uma peça substituível. E assim eu vivia, no auge dos meus 30 anos, sentindo-me segura e protegida dentro de um castelo de cartas. Eu era a rainha de um reino de aparências, uma especialista em sorrisos e silêncios. A fundação da minha vida parecia ser de rocha pura, sólida e inabalável, construída sobre o amor, o respeito e a tradição. Eu acreditava piamente que nada poderia derrubar as paredes da minha fortaleza. Mas eu estava errada, porque uma única palavra, um único cheiro, seria suficiente para trazer tudo abaixo, revelando que a base de tudo não era rocha, mas areia movediça, pronta para me engolir inteira. A primeira rachadura na parede da minha vida perfeita não veio com um estrondo, mas com um sussurro, um cheiro. Era um perfume doce, enjoativo e barato, que começou a impregnar o estofado do carro de Roberto. Era completamente diferente da minha água de lavanda. O único perfume que eu usava desde que me casei. Na primeira vez, eu não dei assim importância. Pensei que pudesse ser de alguma cliente que ele deu carona do armazém. Mas o cheiro teimava em reaparecer. A cada 2 ou 3 semanas, uma presença, fantasma e pegajosa. Eu esfregava o banco do passageiro com um pano úmido, tentando apagar aquele rastro. Mas ele voltava, cada vez mais forte, como um aviso de que algo no meu mundo estava terrivelmente errado, apodrecendo em segredo. A identidade daquele cheiro me foi revelada numa tarde de sábado, na praça. Minha melhor amiga, Lídia, me apresentou sua sobrinha que viera passar um tempo na cidade. Uma moça de 20 anos com um sorriso fácil e um vestido que parecia um pouco vibrante demais para o nosso ambiente contido. Ao me abraçar, senti. Era aquele perfume. O mesmo cheiro doce e invasor do carro. Naquele instante, o mundo pareceu parar por um segundo. Senti um frio percorrer minha espinha, apesar do sol quente. Tentei sorrir, ser simpática, mas meu estômago se revirava. A conexão estava feita. A imagem do meu marido e daquela garota jovem o suficiente para ser nossa filha piscou na minha mente. Uma imagem tão horrenda que precisei me esforçar para continuar respirando normalmente. A certeza, no entanto, a prova que arrancaria a venda dos meus olhos de uma vez por todas, veio numa tarde fria e cinzenta de junho. Roberto tinha ido a uma reunião de negócios na capital, uma viagem que se tornara comum nos últimos meses. A casa estava silenciosa. As crianças brincavam na vizinha. Um impulso, uma força que não vinha de mim, me guiou até o nosso quarto. Com as mãos trêmulas e o coração batendo descontrolado na garganta, comecei a procurar. Eu não sabia o que buscava, mas sabia que precisava encontrar. Abri seu lado do guarda-roupa, o cheiro de naftalina e de suas roupas bem passadas me envolvendo. E no fundo, debaixo de uns casacos de inverno que ele raramente usava, eu a vi. Uma caixa de sapatos, simples, fechada. Meu fôlego sumiu. Sentei no chão do quarto com a caixa no colo por um longo tempo, apenas olhando para ela. Era o caixão das minhas ilusões. Quando finalmente a abri, a primeira coisa que vi foram recibos. Recibos de um hotel de beira de estrada na cidade vizinha. Todos datados dos dias em que ele dizia estar em reuniões importantes. Eram vários. E por baixo deles, um pequeno bilhete, escrito numa folha de caderno, com uma caligrafia arredondada e juvenil.
Eram poucas linhas, mas foram o suficiente para demolir minha vida. A frase final, a que se cravou na minha alma como um ferro em brasa, dizia: "Você me faz sentir vivo, meu amor. Ela é só a casca." Casca. Essa palavra ecoou no silêncio do quarto. No silêncio da minha alma. Eu era a casca. A casca que mantinha a casa limpa, que criava os filhos dele, que sorria nos jantares, que garantia sua reputação. A casca que ele usava para esconder o seu verdadeiro eu. A sua vida vibrante com outra pessoa. A dor foi tão intensa que se tornou física. Senti uma pontada aguda no peito. O ar me foi roubado dos pulmões e eu me curvei para a frente, como se tivesse levado um soco. Todo o meu esforço, minha dedicação, minha juventude entregue àquele casamento, tudo se resumia. Aquilo. Uma casca vazia, um invólucro a ser descartado quando não fosse mais útil. Meu primeiro instinto foi a fúria. Um ódio primitivo, vulcânico, subiu pela minha garganta. Eu queria quebrar tudo. Queria rasgar suas roupas, quebrar os porta-retratos com nossos sorrisos falsos, gritar até que toda a vizinhança ouvisse a verdade. Levantei-me, cambaleando, e olhei para o meu reflexo no espelho do guarda-roupa. O que vi foi uma mulher destruída, com os olhos arregalados de dor e loucura. E então, meu olhar passou pelo espelho e encontrou o grande retrato da nossa família pendurado na parede oposta. Roberto, imponente e orgulhoso. Marcos e Lúcia sorrindo, inocentes. E eu, ao lado dele, com um sorriso sereno. A imagem da esposa perfeita. A casca. E foi olhando para aquela imagem, para a mentira emoldurada, que algo mudou dentro de mim. O fogo da raiva não se apagou. Ele se transformou. O calor que me fazia tremer deu lugar a uma frieza cortante. Uma clareza que eu nunca havia experimentado. Eu entendi o jogo dele. Roberto contava com o meu escândalo. Ele esperava minhas lágrimas, meus gritos, minha humilhação pública. Ele sabia que sem ele, eu não era nada aos olhos do mundo. Que eu dependia do seu dinheiro, do seu nome. Sua traição era segura, protegida pela minha fraqueza. Naquele momento, as lágrimas secaram antes de cair. O grito morreu na minha garganta. Ele me via como uma casca? Ótimo. Ninguém presta atenção a uma casca. Ninguém suspeita dela. E ali, no chão do nosso quarto, a mulher que ele desprezou decidiu que a vingança não seria um ato de explosão, mas de implosão. Eu iria ruí-lo por dentro, silenciosamente. Na manhã seguinte à descoberta, acordei antes do galo cantar. O peso da realidade era uma manta grossa e sufocante. Por um instante desejei poder gritar, acordar a casa, o mundo, e confessar a minha dor. Mas então, olhei para o lado e vi Roberto dormindo, ressonando tranquilamente, o rosto sereno de um homem sem culpas. E a minha decisão, tomada na frieza do chão do quarto, se solidificou. Levantei-me em silêncio, vesti a minha casca de esposa dedicada e desci para preparar o café. O cheiro da comida, o barulho dos meus filhos acordando, tudo era parte do teatro. Quando Roberto desceu e me deu um beijo na testa, precisei de toda a minha força para não recuar. Sorri, e foi o sorriso mais difícil e mais verdadeiro da minha vida. Não era um sorriso de felicidade, mas de propósito. A primeira conversa que tivemos depois que eu soube de tudo foi torturante. Ele falava sobre o preço do feijão, sobre uma goteira no telhado do armazém, e eu apenas concordava com a cabeça. A palavra casca, pulsando nas minhas têmporas como um tambor. Cada gesto casual dele, cada toque no meu braço, era como um carvão em brasa na minha pele. Eu o observava, estudava seus movimentos, a maneira como ele me olhava sem realmente me ver. Ele não via a mulher ferida, a alma em pedaços. Ele via um objeto familiar, um móvel da casa. Naquele, eu soube que o amor, o respeito, tudo havia se transformado em cinzas. O que restava era um projeto de demolição e reconstrução. Eu sabia que não podia simplesmente ir embora. Para onde eu iria? De volta para a casa dos meus pais?
trazendo vergonha para eles? Sem dinheiro, sem profissão, com 2 crianças pequenas? A sociedade me crucificaria, e Roberto, com seu poder e influência, garantiria que eu perdesse a guarda dos meus filhos, pintando-me como uma mulher instável e louca. A injustiça da situação era o que mais me alimentava. Ele podia ter tudo: a esposa respeitável em casa e a amante jovem na rua, enquanto a mim só restava a humilhação silenciosa ou a ruína pública. Decidi ali que não aceitaria nenhuma das 2 opções. Eu criaria a minha própria saída, uma porta que ninguém sabia que existia. Foi durante um jantar silencioso, algumas semanas depois, que lancei a primeira isca. Com a voz mais mansa e submissa que consegui produzir, eu disse: Roberto, meu bem, ando sentindo um tédio tão grande durante o dia. As crianças passam a manhã na escola. A casa fica tão vazia. Fiz uma pausa, olhando para o meu prato. Eu estava pensando, será que eu não poderia te ajudar lá no armazém? Ficar no caixa, talvez? Só para passar o tempo. Olhei para ele com os olhos de uma esposa que só queria se sentir útil para o marido. Eu precisava que a ideia parecesse pequena, um capricho de dondoca, para que ele aceitasse. A reação dele foi exatamente a que eu esperava. Primeiro, uma gargalhada alta, condescendente. Você, Helena, no meio da poeira e dos sacos de arroz? Ele disse, enxugando uma lágrima de riso. Minha querida, você não dura nem 2 horas. Aquilo lá é lugar de homem. Você vai se atrapalhar com o troco, vai quebrar as coisas. Mas então, eu vi a vaidade brilhando em seus olhos. A imagem dele, o grande comerciante, com sua bela esposa ao seu lado no balcão, como um troféu. Aquilo o agradou. Tudo bem. Ele cedeu. Pode ir brincar de lojinha, rindo, mas não me atrapalhe. Ele mal sabia que não estava me dando um passatempo, mas sim as chaves do seu reino. Meu primeiro dia no armazém foi uma lição de humildade e dissimulação. O cheiro forte de bacalhau salgado misturado ao de fumo de rolo e querosene me deixou enjoada. Os funcionários mais antigos me olhavam de soslaio, cochichando entre si. Eu era a patroa, a madame que não sabia diferenciar um saco de fubá de um de farinha. E eu usei isso a meu favor. Eu era desajeitada de propósito, pedia ajuda para as tarefas mais simples, fazia perguntas óbvias. Deixei que todos me subestimassem, que rissem da minha falta de jeito. Enquanto eles me viam como uma boneca de porcelana fora do lugar, eu observava tudo. Cada gesto, cada palavra, cada nota de dinheiro trocando de mãos. Eu era uma esponja, absorvendo cada detalhe daquele universo que em breve seria meu campo de batalha. Eu me tornei uma aprendiz do óbvio, a tola oficial do estabelecimento. Seu Joaquim, como o senhor sabe que esse queijo está bom só de olhar? Eu perguntava com uma inocência estudada. Roberto, como funciona essa máquina de somar tão complicada? Eles me explicavam as coisas com a paciência que se tem com uma criança. E eu aprendia. Aprendi a pesar mercadorias, a empacotar, a organizar o estoque. Aprendi a diferenciar os tipos de grãos pelo cheiro, a entender os ciclos de safra e entre-safra. Meu cérebro, que por anos se ocupou apenas de listas de compras e cardápios de jantar, estava faminto por informação. Eu era a casca, a mulher invisível, e essa invisibilidade era o meu superpoder. Comecei pelo caixa, o coração financeiro do negócio. Ali, eu via o sangue do armazém pulsar. Dia após dia, eu observava o fluxo de dinheiro. Via Roberto, no final do expediente, abrir a gaveta e pegar um punhado de notas, dizendo que era para despesas do dia, sem nunca anotar nada. Ele tinha seu próprio desvio, pequeno e constante. E foi ali que percebi que a gestão dele não era metodosa. Era baseada na intuição e na arrogância de quem nunca foi questionado. A porta para a minha vingança não estava trancada. Estava apenas encostada, esperando que alguém com a motivação certa a empurrasse. Enquanto Roberto se ocupava de gritar com os devedores, eu me ocupava de fazer amigos.
Comecei a conversar com os motoristas de caminhão que faziam as entregas, com os pequenos produtores que traziam suas galinhas e ovos para vender. Oferecia-lhes uma xícara de café fresco, um pedaço do bolo que eu trazia de casa. Perguntava sobre suas esposas, seus filhos, suas colheitas. Para eles, eu não era a mulher arrogante do patrão. Eu era Dona Helena, uma senhora gentil e educada. Em um ambiente onde meu marido governava pelo medo e pela pressão, eu comecei a construir meu próprio capital. Um que não se media em dinheiro, mas em lealdade e afeto. Um dia, um fazendeiro, um senhor já idoso chamado Seu Dito, chegou com sua carroça de milho muito depois do horário, pois um dos seus burros tinha adoecido no caminho. Roberto gritou com ele na frente de todos, humilhando-o por causa do atraso. Vi os olhos do pobre homem se encherem de lágrimas. Mais tarde, quando Roberto já tinha ido embora, eu fui até Seu Dito. Pedi desculpas em nome da casa e lhe entreguei uma garrafa térmica com café quente e um pedaço de broa de fubá para sua viagem de volta. Ele me olhou com uma gratidão tão profunda que eu soube, naquele momento, que havia conquistado um aliado para a vida inteira. Eram esses pequenos gestos que Roberto jamais entenderia. Minha educação continuava à noite. Eu pedia para levar os livros de contabilidade para casa, com a desculpa de que queria tentar entender os números para ajudar mais. Roberto achava graça, certo de que eu não entenderia nada. Mas, enquanto ele dormia, eu me debruçava sobre aquelas páginas, com a luz de um abajur, decifrando o código do seu império. Aprendi o que era débito e crédito, margem de lucro, fluxo de caixa, e descobri a sua grande fraqueza. Ele gastava mais do que ganhava e cobria os buracos com empréstimos constantes no banco, confiando sempre no faturamento do mês seguinte. O gigante, afinal, tinha pés de barro. Então, eu comecei. A primeira vez foi a mais difícil. Um cliente pagou por 1 quilo de açúcar em dinheiro. Meu coração disparou. Com as mãos suadas, eu entreguei o açúcar. Sorri e, quando ele se virou, guardei o dinheiro no bolso do meu avental em vez de na gaveta do caixa. Foi uma quantia irrisória, insignificante para o faturamento do dia. Mas, para mim, foi monumental. Naquela noite em casa, escondi a nota dentro de uma velha lata de biscoitos no fundo do meu armário de costura. Senti um misto de terror e um poder imenso. Era o primeiro tijolo do meu império. A primeira parcela da minha liberdade. Era o meu fundo de guerra. Lidar com Lídia, a tia da amante do meu marido, era um teste diário para os meus nervos. Ela fazia questão de passar no armazém toda semana. E então, Helena, trabalhando muito? Que bom que você se distrai. Ela dizia com um sorriso que não alcançava os olhos. Minha sobrinha está amando a cidade. Diz que o povo daqui é muito caloroso. Cada palavra era uma alfinetada, uma tentativa de me ver fraquejar. E eu sorria de volta, com a doçura de uma santa. Que bom, Lídia! Mande um beijo a ela. Manter aquela máscara de amizade e ingenuidade, enquanto meu interior se contorcia em ódio, era o papel mais difícil da minha vida. Pouco a pouco, território dentro do armazém. Pedi a Roberto para cuidar da caderneta de fiado, o controle de quem comprava a crédito. Ele concordou, feliz por se livrar da tarefa de cobrar os clientes. E eu usei essa ferramenta com maestria. Quando uma família passava por um aperto, eu era flexível. Dizia para pagarem quando pudessem. Oferecia um prazo maior. A senhora está sendo mole demais, Helena. Vai falir o meu negócio. Roberto me repreendia. Ele não entendia que, enquanto ele cobrava dívidas em dinheiro, eu estava acumulando dívidas de gratidão, um ativo muito mais valioso para os meus planos futuros. Os clientes passaram a me procurar, a confiar em mim. 1 ano inteiro se passou assim. Eu já não era mais a patroa desajeitada. Eu conhecia o nome da maioria dos clientes. Sabia de cor o preço das mercadorias e a data de chegada de cada fornecedor. Roberto, vendo que o armazém continuava funcionando, e até com menos reclamações, relaxou.
Ele se acostumou com a minha presença a ponto de não notá-la mais, e com isso sentiu-se mais livre. Suas viagens de negócios se tornaram mais frequentes, mais longas. Sua negligência era o solo fértil, onde a minha vingança fincava raízes cada vez mais profundas. Eu agradecia a Deus todos os dias pela arrogância do meu marido. Meu sistema de desvio se tornou mais sofisticado. Eu não tirava mais apenas do caixa. Aprendi a manipular o estoque. Quando chegava um carregamento de arroz, eu dava baixa em 48 sacos em vez de 50. Os 2 sacos, fantasmas, eu vendia por fora, para um dono de restaurante de uma cidade vizinha que eu conheci através de um dos motoristas. O dinheiro era limpo, em espécie. A lata de biscoitos foi substituída por um fundo falso que mandei fazer numa mala velha, que guardava como se fosse meu enxoval. Eu me tornei uma contrabandista dentro da minha própria vida. Uma ladra silenciosa roubando de volta o que era meu por direito. Houve momentos em que o peso da minha vida dupla quase me esmagou. Minha filha. Lúcia pegou uma pneumonia forte e passou noites com febre alta. Eu ficava ao seu lado, colocando panos úmidos em sua testa, cantando para ela dormir, sentindo-me a mãe mais dedicada do mundo. Mas, por dentro, minha mente calculava os juros do último empréstimo de Roberto e planejava a próxima remessa de mercadorias para o meu fundo de guerra. A culpa me corroía. Como eu podia ser 2 pessoas ao mesmo tempo? A mãe amorosa e a vingadora fria? Mas então eu olhava para o rostinho adormecido da minha filha e lembrava da palavra casca. E sabia que estava fazendo aquilo por elas também, para que nunca dependessem da boa vontade de um homem. Meu casamento se tornou um palco. Eu era a atriz principal, desempenhando do papel de esposa amorosa para uma plateia de uma pessoa só. Roberto. Aprendi a prever suas vontades, a cozinhar seus pratos favoritos, a rir de suas piadas sem graça. Nossa intimidade se tornou o ato final da minha performance. Enquanto ele me abraçava, eu fechava os olhos e não pensava em nada. Era uma tela em branco. Eu me dissociava do meu próprio corpo, flutuando para um lugar seguro na minha mente, onde eu podia revisar mentalmente os números dos livros contábeis. Era a minha forma de sobreviver sem enlouquecer. O meu ato supremo de controle, em uma situação onde eu não tinha nenhum. Um dia, usei uma parte do meu fundo de guerra pela primeira vez. Não para mim, mas para cimentar uma aliança. Um dos meus fornecedores mais leais, um produtor de queijos, me contou que estava prestes a perder suas terras para o banco por causa de uma dívida pequena. Roberto havia se recusado a adiantar o pagamento pelas mercadorias. Naquela noite, eu peguei uma quantia considerável do meu dinheiro guardado, coloquei num envelope e entreguei ao homem, dizendo que era um empréstimo sem juros. Um adiantamento da casa. As lágrimas nos olhos daquele homem e sua promessa de lealdade eterna valeram cada centavo. Eu não estava comprando queijo. Estava comprando um exército. 2 anos se passaram. Eu já não era mais uma aprendiz. Eu era a mestra das operações do Armazém Guzmão. Roberto vinha cada vez menos, satisfeito com os lucros que eu apresentava a ele. Lucros que eram reais, mas que escondiam a sangria silenciosa que eu operava. Eu conhecia o negócio de dentro para fora, seus pontos fortes e, mais importante, todas as suas fragilidades. Eu era o cérebro, o motor invisível que mantinha tudo funcionando. E ele, o dono, era apenas a fachada, uma figura decorativa, que assinava os cheques que eu preparava. A inversão de poder já havia acontecido, só faltava oficializá-la. O perigo rondou de perto uma vez. Preocupado com um empréstimo maior que queria fazer, Roberto contratou um contador da capital para fazer uma auditoria superficial nas contas. O homem, um sujeito magro de óculos, passou 2 dias enfiado na minha salinha. No final, ele disse a Roberto que havia pequenas discrepâncias, coisas que não batiam no controle de estoque. Meu sangue gelou. Achei que tudo estava perdido, mas Roberto, em sua infinita soberba, deu uma gargalhada.
Não se preocupe com isso. É a minha mulher que cuida dessas coisas. Ela é ótima com pessoas, mas um desastre com números. Deve ter anotado algo errado. O contador deu de ombros. E o perigo passou. Roberto havia me salvado com sua própria arrogância. Com o tempo, criei uma rede de informações paralela. Eu tinha o número de telefone da casa de cada fornecedor importante. Algo que Roberto nunca se deu ao trabalho de ter. Conversava com suas esposas. Sabia quando um filho estava doente ou uma filha ia se casar. Eu não era apenas uma cliente. Eu era parte da comunidade deles. Eles confiavam em mim. Quando Roberto tentava apertá-los por um preço melhor, eles me ligavam antes para saber se a situação estava realmente difícil. Eu me tornei a verdadeira gerente de relações do negócio, construindo pontes que Roberto, com sua truculência, passava a vida queimando. No terceiro ano da minha missão, a situação com a amante ficou mais visível. Ela apareceu com um carro novo, um presente que eu sabia de onde tinha vindo o dinheiro. Os cochichos na cidade aumentaram. As pessoas na rua não me olhavam mais com admiração, mas com pena. Aquela compaixão velada era quase pior que a raiva. Elas me viam como a pobre coitada, a última a saber. Eu engolia cada olhar de pena como se fosse um comprimido amargo e o transformava em mais um galão de combustível para o motor da minha vingança. Pensem que sou uma tola. A surpresa deles será ainda maior. Até minha mãe, em uma de suas visitas, sentiu que algo estava diferente. Estávamos na cozinha e ela segurou minhas mãos, que já não eram tão macias, mas calejadas pelo trabalho. Minha filha, ela disse com a voz preocupada. Você parece cansada, mais dura. Esse trabalho no armazém está te fazendo mal. Um homem não gosta de mulher que trabalha demais. Cuidado para não se descuidar do seu marido. Eu sorri, beijei sua mão e disse que estava tudo bem, que eu estava feliz em ajudar. Naquele momento, a solidão do meu plano me atingiu com força. Eu estava completamente sozinha naquela guerra. Ao final do quarto ano, meu fundo de guerra era algo real, substancial. Eu já não o guardava mais em casa. Com a ajuda de um primo distante que morava na capital, em quem eu confiava cegamente, consegui abrir uma conta bancária em meu nome de solteira, num banco onde ninguém me conhecia. A primeira vez que viajei para Compat, a capital, sob o pretexto de visitar esse primo, e fiz um depósito. Senti um tremor nas pernas. Era o primeiro dinheiro que era verdadeiramente meu. Era a prova de que a Helena existia, separada do Roberto. Era o cheiro da liberdade. E então, Roberto começou a verbalizar a sua grande ambição, o erro fatal que selaria seu destino. Ele estava entediado com o armazém. Achava-o pequeno, provinciano. Seu sonho era construir um supermercado de verdade na cidade vizinha, que era maior e mais próspera. Um lugar com carrinhos de compra, prateleiras brilhantes e caixas registradoras modernas. Será o maior negócio da região, Helena. O nosso nome na fachada, ele dizia com os olhos brilhando de ganância e vaidade. E eu, a esposa devotada, a casca obediente, o incentivei com todo o meu entusiasmo. É uma ideia brilhante, meu amor. Você nasceu para coisas grandes. Eu o ajudei a sonhar com o castelo que eu mesma iria derrubar. O quinto e último ano foi o da aceleração final. Roberto estava completamente obcecado pelo projeto do supermercado. Passava semanas fora, lidando com arquitetos, engenheiros e a prefeitura da outra cidade. O armazém, a fonte de todo o dinheiro, foi deixado quase inteiramente sob minha responsabilidade. Ele me ligava à noite, não para saber de mim ou das crianças, mas para se gabar de uma licença que conseguiu ou de um fornecedor de equipamentos que o elogiou. Ele estava no topo do mundo, cego e surdo para o que acontecia bem debaixo do seu nariz. Sua ausência era a minha maior aliada. Para financiar seu sonho, ele começou a se endividar de forma perigosa. Primeiro, hipotecou o armazém. Depois, quando o dinheiro ainda não era suficiente,
Ele chegou em casa com os papéis e anunciou a grande notícia. Querida, consegui o resto do dinheiro que faltava. Hipotequei a nossa casa. A casa que eu limpei, que eu decorei, onde criei meus filhos. O chão sob os meus pés. Ele me garantiu que era só por alguns meses, que assim que o supermercado inaugurasse, seríamos mais ricos do que poderíamos sonhar. Eu sorri, senti o gelo correr em minhas veias e assinei os papéis onde era necessário. Eu confio em você, meu bem, eu disse. Enquanto Roberto construía seu palácio de vidro e concreto, eu construía minha arma secreta. Comecei a me encontrar com meus aliados mais importantes, os maiores fornecedores de grãos, laticínios e enlatados, um por um, em encontros discretos, em cafés de beira de estrada. Eu não revelei meu plano por completo. Era arriscado demais, disse a eles. Mas o seu Roberto está se arriscando muito nesse negócio novo. Eu tenho medo por ele, pela minha família. Estou pensando em abrir uma coisinha menor, mais segura, para garantir o futuro dos meus filhos. E então eu lhes fiz uma promessa de lealdade, de pagamentos em dia e, o mais importante, de respeito. Todos, sem exceção, apertaram a minha mão e disseram: Dona Helena, o que a senhora decidir? Estamos juntos. Meu próximo passo foi encontrar o local. E o destino, ou talvez a justiça, divina, o colocou bem na minha frente. Uma loja pequena, antiga, mas bem localizada, exatamente do outro lado da rua do Armazém Guzmão, ficou vaga. Era perfeita. Usando um advogado da capital para não levantar suspeitas, aluguei o imóvel em nome de uma empresa de fachada que criei com meu dinheiro. Para todos na cidade, era apenas um investidor de fora que estava chegando. Ninguém desconfiava. Eu passava em frente todos os dias, a caminho do trabalho no armazém do meu marido, e olhava para o meu futuro, sentindo um frio na barriga. A logística para estocar minha futura loja foi a parte mais perigosa de todo o plano. Combinei com os fornecedores leais. Eles emitiam notas para o Armazém Guzmão, mas parte da mercadoria era desviada no meio do caminho. Meus primos e um motorista de confiança descarregavam tudo durante a madrugada em um galpão alugado na zona rural. Eu vivia em um estado de alerta constante. Qualquer barulho à noite, qualquer carro desconhecido na rua, me fazia pular. Eu estava arriscando tudo. Se fosse descoberta, não seria apenas humilhada. Seria presa. Mas a imagem do bilhete, da palavra casca, me dava uma coragem que eu não sabia que possuía. As últimas semanas foram surreais. Roberto estava eufórico, insuportável em sua alegria. Ele já tinha mandado fazer os convites para a grande festa de inauguração do seu supermercado. Andava pela cidade anunciando que iria acabar com o comércio pequeno, que traria o progresso para a região. Numa noite, ele me abraçou radiante e disse: Viu, meu bem? Em breve você não vai mais precisar sujar suas mãos naquele armazém velho. Você vai ser o que sempre deveria ter sido. A esposa de um rei, uma verdadeira rainha. Eu apenas sorri. Um sorriso enigmático que ele não foi capaz de decifrar. Você merece todo o sucesso, querido, eu respondi. O rei não sabia, mas seu castelo estava prestes a ser tomado. E a rainha estava prestes a assumir o trono. A armadilha estava montada. Faltava apenas acioná-la. Manhã da inauguração do supermercado Guzmão e Filhos, amanheceu com um sol radiante, que parecia zombar da tempestade que estava prestes a cair. Roberto acordou mais cedo do que o habitual, assobiando enquanto se vestia. Ele estava inchado de orgulho, como um pavão, exibindo suas penas. Me entregou um bolo de dinheiro dizendo com ar de superioridade: Tome, querida. Compre um vestido novo bem bonito para a festa de hoje à noite. Quero minha esposa deslumbrante ao meu lado. Eu peguei o dinheiro, sorri e agradeci, pensando que aquele seria o último dinheiro que ele me daria na vida. Enquanto ele saía, cheio de si, para outra cidade, para supervisionar os preparativos finais, eu me preparava para a minha própria inauguração. O meu plano entrou em ação com a precisão de um relógio suíço. Não houve correria.
Apenas uma calma assustadora que tomou conta de mim. Primeiro fui ao armazém de Roberto e coloquei uma placa na porta que eu mesma havia escrito: fechado para balanço. As poucas pessoas na rua me olharam, curiosas, mas ninguém questionou. Em seguida, atravessei a rua. A cada passo, sentia o peso de 5 anos de silêncio e planejamento se dissipando. Eu não estava fugindo. Estava marchando em direção à minha vida. Ao chegar na porta da minha loja, respirei fundo. O letreiro simples, pintado à mão, dizia: Empório da Helena. Girei a chave na fechadura e abri as portas. Não era uma inauguração. Era uma libertação. Meu empório era o oposto do supermercado frio, impessoal de Roberto. Era menor, mais acolhedor. As prateleiras de madeira estavam repletas de produtos de qualidade. O chão brilhava de tão limpo. E de um forninho no canto, vinha um cheiro delicioso de pão de queijo. Um agrado para os primeiros clientes. Meus filhos, Marcos e Lúcia, estavam ali, ainda sem entender direito, mas felizes por estarem comigo, arrumando os pacotes de biscoito. 2 dos funcionários mais antigos e leais do antigo armazém, que eu convidei para se juntarem a mim, trabalhavam com um sorriso no rosto. Meu pequeno espaço estava cheio de vida, de calor humano, de verdade. Foi então que os dominós começaram a cair, um a um. O primeiro telefonema que Roberto recebeu foi do seu principal fornecedor de bebidas. O caminhão que levava todo o champanhe e os refrigerantes para a festa de inauguração havia quebrado misteriosamente numa estrada de terra. Em seguida, o dono do frigorífico ligou dizendo que um problema de refrigeração havia estragado toda a carne para o coquetel. O produtor de hortaliças simplesmente não apareceu. Eram meus aliados, homens de palavra, cumprindo sua parte do acordo. Imagino Roberto do outro lado da linha, sua voz passando da arrogância para a preocupação e da preocupação para o puro pânico. A festa de inauguração, o evento social do ano, foi um fracasso espetacular. Os poucos convidados que apareceram encontraram um salão gigantesco e desalmado, com prateleiras semi-vazias e uma mesa de coquetel melancólica com alguns salgadinhos e água. A banda contratada tocava para as moscas. A vergonha de Roberto deve ter sido monumental. O grande homem de negócios, o rei do comércio, não conseguia sequer servir uma bebida aos seus convidados. A notícia do fiasco começou a se espalhar pela cidade vizinha antes mesmo de a festa terminar. Uma fofoca deliciosa e irresistível sobre o novo rico que já estava quebrando. Desesperado, humilhado e furioso, Roberto fez a única coisa que podia. Pegou seu carro e voltou em alta velocidade para a nossa cidade, para saquear o estoque do velho armazém e salvar o que restava da sua noite. Ao chegar, deu de cara com a placa de fechado. E então, quando a raiva atingiu seu ápice, ele olhou para o outro lado da rua. Ele viu o letreiro com o meu nome. Viu as luzes acesas, a movimentação de clientes felizes. Viu o caminhão do frigorífico, o mesmo que teve o problema de refrigeração para ele, descarregando peças de carne fresca na minha porta. A realidade o atingiu como um soco no rosto. Ele atravessou a rua como um touro enfurecido. A porta do meu empório se abriu com um estrondo. Todos os clientes se calaram e olharam assustados. Roberto parou no meio da loja, o rosto vermelho, os olhos arregalados de uma fúria impotente buscando uma explicação. Ele olhou para as prateleiras cheias, para os clientes, para os funcionários que antes eram seus e, por fim, para mim. Eu estava atrás do balcão, calmamente anotando uma venda num caderno. Levantei a cabeça devagar e o encarei. Não precisei dizer uma palavra. Naquele silêncio, ele leu os 5 anos de humilhação, de planejamento, de dor silenciosa. Ele finalmente viu a mulher que ele nunca se deu ao trabalho de conhecer. Sua fúria se desfez, dando lugar a um choque paralisante. Ele não gritou. Ele não me acusou. Sua voz saiu como um sussurro rouco, patético. Helena, o que é? Isso. Eu o olhei nos olhos, sem piscar,
E respondi com uma voz firme e clara. Uma voz que nem eu sabia que possuía. Roberto, é o meu trabalho, o meu futuro e a consequência direta das suas escolhas. Ele deu um passo para trás, como se tivesse sido fisicamente golpeado. O homem imponente, o gigante que dominava a cidade, murchou na minha frente. Ele se virou sem dizer mais nada e saiu da minha loja. Não como um rei, mas como um mendigo. Aquele momento, o instante em que nossos olhares se cruzaram e ele entendeu tudo, foi a minha verdadeira vitória. Foi a libertação de cada lágrima que eu engoli, de cada noite que passei em claro. Se essa parte da minha história tocou você de alguma forma, se você conseguiu sentir o peso daquele olhar, não se esqueça de deixar o seu like e comentar o que achou. Eu leio cada comentário com muito carinho. E saber que vocês, do outro lado, compreendem a profundidade daquele instante, significa o mundo para mim. É como se vocês estivessem lá, segurando a minha mão. Depois daquele dia, a queda de Roberto foi rápida e completa. A notícia do seu fracasso monumental e da minha ascensão se espalhou como fogo em palha seca. Os bancos que já estavam desconfiados de seus empréstimos excessivos executaram as hipotecas imediatamente. O sonho do supermercado virou um esqueleto de concreto abandonado. O velho armazém foi fechado e lacrado. E a amante? A moça jovem e viva? Assim que o primeiro cheque de Roberto voltou, o amor dela secou. Sem alarde, ela arrumou suas malas e desapareceu da cidade, deixando para trás apenas o rastro do seu perfume barato. A ruína dele foi total. Em poucas semanas, o homem mais poderoso da cidade se tornou uma figura digna de pena. Perdeu o negócio, a reputação, a casa e a família. A última vez que o vi foi de longe, pela janela da minha cozinha. Ele estava colocando algumas caixas de papelão no porta-malas de um carro velho e surrado. Sozinho. O homem que me chamou de casca, que me tratou como um objeto, agora era ele a casca vazia, despojado de tudo o que lhe dava valor aos olhos do mundo. Ele ligou o carro e partiu, deixando para trás apenas a poeira da estrada e a memória de um rei que foi derrubado por seu próprio desprezo. Nos meses que se seguiram, a cidade não falava em outra coisa. De um lado, o colapso do Império Gusmão. Do outro, a ascensão do modesto empório da Helena. Eu me tornei, da noite para o dia, uma figura de fascínio e especulação. Muitos me viam como uma heroína, a mulher que se vingou do marido traidor. Outros, mais conservadores, me olhavam com desconfiança, como se eu tivesse quebrado uma regra sagrada. Eu não dei atenção a nada disso. Estava ocupada demais aprendendo a ser a minha própria chefe, assinando meus próprios cheques, negociando diretamente com os bancos. Pela primeira vez na vida, meu nome, Helena Gusmão, significava algo por si só, sem precisar do complemento, esposa de. Cerca de 6 meses depois, o banco anunciou o leilão da nossa antiga casa. Meus filhos temiam que fôssemos perdê-la para sempre, e muitos na cidade apostavam que eu a deixaria para trás como uma memória dolorosa. Mas aquela casa era minha. Eu a havia limpado, decorado e nela criado meus filhos. As paredes guardavam minhas lágrimas, mas também minhas alegrias. Num dia ensolarado de primavera, fui ao leilão, com a cabeça erguida, usando o dinheiro que ganhei com meu próprio suor. Dei o lance final. Quando o martelo bateu e o leiloeiro declarou meu nome como a nova proprietária, senti um poder que não era de vingança, mas de redenção. Eu não estava comprando uma casa. Estava comprando de volta a minha história. Os anos seguintes foram de muito trabalho e crescimento. O empório da Helena floresceu. Com o tempo, comprei o prédio ao lado e expandi o negócio, mas nunca perdi a essência que me fez dar certo. Eu conhecia meus clientes pelo nome, sabia de suas vidas, e meu negócio foi construído sobre uma base de confiança e respeito mútuo. Aquele pequeno armazém se tornou o coração pulsante da comunidade. Um lugar onde as pessoas não iam apenas para comprar, mas para